Olá, eu sou a professora Melissa, professora de literatura. Juntos a gente vai trabalhar um pouco do que é a prova de linguagens e principalmente os períodos literários, as minhas escolas literárias. Por quê? A maioria dos nossos textos são textos literários, então a gente precisa ter uma noção do que são esses textos, os períodos, como identificá-los, como identificar a linguagem e a função. Mas para isso, eu preciso que você não deixe de assistir nenhum vídeo. Todos são sequência. Então, se você perder um, talvez você vai perder tudo que foi explicado ali e acabou que embolou tudo e eu preciso que você assista todos detalhadamente até o final para que a gente possa fazer um bom trabalho, beleza? Prova de linguagem sem medo agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender é o que é a prova. Por que ela chama linguagens, códigos e suas tecnologias? Vamos lá, linguagens. A gente não está falando de língua portuguesa, a gente está falando de linguagem. O novo método de ensino, do ensino médio, ele fala sobre o que é linguagem como função comunicativa, não mais somente de linguagem como gramática. Por quê? A gramática normativa ela é um conjunto de regras para a escrita. Entretanto, quando se fala de linguagem, a gente não tem um padrão de linguagem. A gente tem o que explica a função comunicativa, como por exemplo, a gente vai ver as funções da linguagem. Existem várias funções, mas quando a gente fala de linguagem, não é nada pré-moldado, porque a gente também vai falar sobre as variações linguísticas, a gente vai falar sobre essa diversidade do que é esse âmbito lindo da comunicação, beleza? Então, vamos lá. Então, quando eu falo de linguagens, eu estou falando sobre essa função comunicativa da língua, não somente estrutural, estética, escrita. Quando eu falo de códigos, eu estou falando sobre os diversos códigos comunicativos, porque além da escrita, eu tenho códigos também, como, por exemplo, quando eu falo de charge, quando eu falo de quadrinhos, eu tenho uma função diferente. E essa função ela é feita através de códigos, é através de um balão. Uma diferença de balão, quando eu tenho aquele balão que é só o redondinho aqui, ele quer dizer algo, mas e se eu transformar ele naquele balãozinho parecendo uma nuvem? Isso já é diferente, já me dá uma outra ideia. Então, existem vários códigos comunicativos também, por isso que a gente precisa ser capaz de interpretar esses diferentes códigos. A gente vai detalhar isso ao longo das aulas, não tenha medo que vai dar tudo certo. E suas tecnologias são as diversas tecnologias hoje que a gente tem do uso da língua, do uso da linguagem, como, por exemplo, e-mails, a gente trabalha com várias fusões de textos, a gente trabalha com vários meios de transmissão desses textos. Então, a gente fala sobre essa capacidade de interpretar e compreender o que são essas diferentes formas de linguagem, os diferentes códigos utilizados para emitir essa linguagem e as diferentes tecnologias utilizadas também. Lembrando que a prova de linguagens também é trabalhado o nosso outro idioma escolhido e também é trabalhado artes. Então, quando eu falo de códigos e suas tecnologias, também está envolvendo essas outras matérias, beleza? Agora, voltando para a literatura, que é a área que a gente vai trabalhar juntos aqui, vamos lá, olha só. Selecionei aqui, olha, 6 pontos fundamentais que eu preciso obrigatoriamente, ao final dessas aulas, conhecer e já ser capaz de identificar. Quais são esses pontos principais, professora? Primeiro, interpretação textual. Ah, Melissa, mas eu sei interpretar. Ah, Melissa, mas é só ler e entender o que está falando ali. Não, mero engano. Por que não é só ler e marcar lá a questão? Porque a gente vai entender que existem várias funções comunicativas e o texto, ele te dá um limite de interpretação. Ah, mas interpretação é muito pessoal. Beleza, vai fazer a prova de linguagens do Enem para você ver se é muito pessoal. Você precisa entender aquilo que a pessoa que fez a questão quer que você entenda. Ah, mas eu não entendi isso. Paciência, azar o seu, né? Se você não entendeu igual.
Por quê? A prova de linguagens do Enem, ela nos traz muita pegadinha quanto à interpretação, porque a gente sabe que a interpretação, querendo ou não, de fato, ela é algo pessoal. Mas, ao mesmo tempo que ela é pessoal, é o que eu falei, ela te dá um limite de interpretação. Eu tenho uma interpretação ao ler uma questão porque eu tenho vários conhecimentos adquiridos ao longo da minha vida que vão influenciar na minha interpretação para que eu entenda X. Você, ao ler a questão, você vai ter vários conhecimentos ao longo da vida que vai influenciar que você marque a questão Y. Porém, existe um campo que nos une para essa interpretação. E esse campo, esse limite, a gente vai conhecer a partir do momento em que eu consigo compreender quais são as funções da linguagem. Por que funções da linguagem? Porque o meu texto ele vai estar explícito o que ele quer falar. Não é o que eu acho. Não é o que eu gostaria que fosse, é o que ele está me passando. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, quando eu falo de interpretação e compreensão. Interpretar, de fato, eu preciso interpretar aquilo que ele está falando, mas a interpretação, muitas vezes, ela vem carregada das minhas concepções de vida. E quando eu vou interpretar algo, quando eu vou compreender algo, eu preciso esquecer tudo que eu sei ao longo da minha vida e focar no que o texto está me falando, não o que eu acho que ele está me falando. Porque às vezes eu leio, eu tenho uma interpretação por algo que eu conheço, aquilo ali acaba influenciando na minha interpretação. Então a gente vai conhecer algumas técnicazinhas aqui para a gente descobrir como fazer que a minha opinião não interfira em nada na minha interpretação. Fechado? Vamos lá então. Segundo tópico que eu coloquei aqui, funções da linguagem. Funções da linguagem, ela pode cair de duas formas. De forma explícita ou de forma implícita. Ah, Melissa, mas não cai questão assim. Essa questão tem como predominante a função de linguagem X. Beleza, não cai. Mas olha só, pode cair, que já caiu algumas vezes. Mas olha só, por que eu preciso compreender quais são as funções da linguagem? Primeiro, existe uma grande chance de cair uma questão em que, de fato, caia exatamente isso no texto acima, a função predominante é a função X. Mas também existe a possibilidade não, é fato, que todos os textos da minha prova de linguagem têm uma função comunicativa. E para que fique mais fácil a compreensão do texto, se eu souber qual que é a função da linguagem dele, qual que é a função comunicativa desse texto, fica muito mais fácil de eu interpretar. Por que fica muito mais fácil de interpretar? Porque eu já sei o que o texto está querendo me falar. A partir da função da linguagem do texto, eu vou saber qual que é a função desse texto. A partir de compreender qual que é a função desse texto, eu consigo, de fato, entender ali. Lembra que eu falei que tem um campo de limite? Eu acabo não saindo desse limite. Por quê? Identifiquei a função, estou ali dentro, então não posso sair daqui. Eu tenho que seguir para o que está, de fato, aqui indicando essa questão. Beleza? Função da linguagem é a matéria mais gostosa que vocês vão ver. Função da linguagem é a matéria mais gostosa que você vai ver. Por quê? É uma matéria que envolve não só as regras aqui, mas envolve também a prática do cotidiano. E isso é muito legal. Beleza? Gêneros textuais. Ai, Melissa, mas gêneros textuais, não vai cair questão nenhuma de gêneros textuais. Entenda você que não vai cair questões objetivas relacionadas a isso. Não vai cair assim, o gênero o gênero jornalístico é X e Y. Mas não vai cair uma questão objetiva para você falar sobre o gênero, mas é necessário que você conheça os gêneros textuais, porque te coloca mais ainda dentro do limite, porque cada gênero textual, cada tipo textual, ele tem uma função comunicativa também. Então, se eu já entendi qual que é a função da linguagem dele, qual que é a proposta dele, e já entendi qual que é a estrutura dele, que também me limita,
Pronto, fica muito mais fácil de eu entender de fato o que aquele texto está me falando. Aí eu vou partir do ponto do conteúdo do texto, não mais da estrutura. Aí eu foco só no conteúdo. Mas muitas vezes o Enem ele não vai te cobrar o conteúdo, ele vai te cobrar a estrutura do texto, o qual que é a função comunicativa. A nossa prova não é linguagem? Então ele vai te cobrar tanto conteúdo? Não, ele vai te cobrar ali, de fato, qual que é a função, o que aconteceu ali no texto que é de fato. E para eu ter certeza de que o que aconteceu no texto, se eu conhecer qual que é a função comunicativa dele e entender qual que é o gênero textual dele, eu vou entender qual que foi a mensagem transmitida ali, qual foi a comunicação que aconteceu ali de fato. Beleza? Depois vem a parte linda, maravilhosa, gostosa, chamada literatura. Por que a gente tem que estudar literatura, todas as escolas, bonitinho? Ah, Melissa, mas não cai isso. Ah, Melissa, mas não cai literatura. Presta atenção, que eu vou contar um segredo. Primeiro, por que você tem que estudar todos os períodos literários? Primeira coisa de todas, períodos literários, eles remetem a períodos históricos também. A literatura, ela é só uma prova escrita em forma de textos literários de um período histórico. Ou seja, isso vai te ajudar muito na redação. Então, a partir das minhas aulas aqui, a gente vai conhecer um pouco mais desses períodos históricos, no sentido de histórico mesmo, porque não vai cair a questão objetiva, como eu falei. Mas, porém, todavia, entretanto, para que você seja capaz também de entender e compreender aquilo que o meu texto está falando, olha, a interpretação textual, se eu conhecer a que período histórico ele se refere, a que escola literária ele se refere, quais são as características daquela história, daquela escola, quais são as características daquele tipo de texto, mais uma vez me coloca dentro do limite ali interpretativo. Então, se eu conhecer todas essas características básicas, isso aí acaba me favorecendo o máximo. Quer dizer que você não é capaz de fazer uma questão sem conhecer essas coisas? Você é capaz de fazer a questão, mas a probabilidade de erro é muito grande se você não conhecer. Por quê? Quando você conhece esses pontos que te limitam, eles acabam fazendo o quê para você? Te levando mais rápido e o mais certo para a questão correta. Beleza? Então, olha só, gêneros textuais fundamentais, principalmente a intertextualidade ali, trabalhar com vários tipos de gêneros, e a literatura no sentido de interpretar de fato o que foi dito ali. Porque se eu sei que o Carlos Drummond de Andrade, ele fez parte ali do pré-modernismo, mas ele tinha um pouco do simbolismo, e depois ele entrou ali no modernismo, quais são as características desse período? Quais são? Ah, mas Carlos Drummond de Andrade, ele era simbolista, então ele era mais introspectivo. Olha só, olha como que existem várias coisas que eu posso tirar ali dos meus períodos. Então eu posso falar assim, não. Aí lá tá falando a minha questão assim, então ele não era subjetivo. Não, mas Carlos Drummond de Andrade, ele fez parte ali do pré-modernismo, que tinha características simbolistas, e ele era um pouco subjetivo, sim. A questão transcendental ali, subjetivismo, não é sim. Então eu quero esse cara aí. Olha só, então você acaba eliminando as questões, porque você conhece um pouco do que representa os períodos literários e as suas características. Beleza? Agora, eu tenho o lindo gênero, os gêneros literários. Os gêneros literários, eles são diferentes dos gêneros textuais. Por quê? Os gêneros literários, eles são específicos da literatura. Mas isso não quer dizer que eles não são tão importantes quanto. A gente vai ver que as questões do Enem são questões, então são textos. Logo, elas precisam estar dentro de quê? De um desses blocos, ou ela é gênero textual ou gênero literário. Então, a partir do momento que eu conheço, como eu falei, a partir do momento que eu consigo identificar qual gênero literário é,
automaticamente eu consigo lembrar quais são as características principais daquele gênero textual, daquele gênero literário. Então, se eu consigo identificar as características principais daquele gênero literário, então fica muito mais fácil de resolver a minha questão, porque eu acabo eliminando as questões incorretas. Lógico, vai ter algumas que vão estar muito óbvias que não é ela, mas não se engane, porque o Enem, ele te dá duas questões. Uma quase certa e uma certa. E aí, como que eu vou descobrir qual que é a certa? Porque muitas vezes eu falo, não, mas esse texto também quer dizer isso. Não, mas de fato, essa aqui está mais certa. Então eu tenho que tomar muito cuidado sempre. Na maioria das questões vocês vão acabar encontrando isso. Ah, mas essa aqui também poderia ser a resposta certa. Poderia, se a questão tivesse te perguntado isso e se a outra não tivesse mais completa. Beleza? Agora vamos para as figuras de linguagem. Por que eu preciso estudar figura de linguagem, Melissa? Gêneros literários, eles têm as suas características excêntricas. E essas características excêntricas, elas fogem um pouco ou muito do que a gente usa aqui nos nossos gêneros textuais simples. Por quê? Porque os gêneros literários, eles trabalham muito com a subjetividade e eles têm essa característica de trabalhar mais com uma linguagem de forma convencional. Por quê? Porque quando eu trabalho com texto dissertativo, argumentativo, por exemplo, ele tem a sua característica que é o quê? Ser objetivo, trabalhar com a objetividade. Porém, quando eu falo de textos literários, eles são textos artísticos. E os textos artísticos, então, eles trabalham com essas características diferenciadas. Essas características diferenciadas são qual? Uso de figura de linguagem, uso da estrutura diferente da estrutura do texto convencional, como é um poema. A estrutura de um poema é diferente. Ela é uma estrutura que, principalmente, ela requer toda uma questão estética. Então, quando eu falo de textos literários, eles têm características diferentes. Ah, mas texto literário, Melissa, todo mundo sabe o que é, ué. Beleza, texto literário todo mundo sabe o que é, mas sabe interpretá-lo? Para saber interpretá-lo, eu preciso conhecer quais são as suas características e como é utilizado essas estruturas, como é utilizado essas técnicas ali para fazer desse texto literário um texto artístico. E uma delas que eu preciso obrigatoriamente conhecer é a figura de linguagem, porque a figura de linguagem, ela sai do convencional, estético, tradicional e traz para um outro mundo, para um outro âmbito, que é o meu âmbito da questão artística, da questão emocional, traz para todo esse âmbito diferente dos textos tradicionais. Beleza? Além disso também, tem outras matérias como variação linguística, que é muito comum. Por que trabalha variação linguística? Ah, Melissa, mas a prova não é de português? Não é de português, amor. A prova é linguagens. Por isso que a variação linguística está ali dentro. Por que tanta gente reclama das provas de linguagem quando fala da variação linguística? Deu muita polêmica no ano passado, no ano de 2018. Deu muita polêmica por causa disso, da variação linguística, dos diferentes grupos sociais, como que isso acontece. O estudo da linguagem não é gramática, o estudo da linguagem é comunicação. E essa comunicação, olha o tamanho do Brasil. O Brasil tem gente que fala de tudo quanto é jeito. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, onde eu estou, fala totalmente diferente do pessoal do Rio Grande do Sul. Talvez se chegar lá a gente nem sabe o que eles estão falando. Assim como se eles chegarem aqui, é difícil deles interpretarem e deles compreenderem o que eu estou falando. Mas aí que está a mágica da comunicação. Porque a comunicação, ela trabalha com, além dessa questão da fala, ela trabalha com a questão da estrutura fisionômica, ela trabalha com a questão gestual e ela também é diferenciada e separada por grupos sociais. Assim como
Se a gente escutar, por exemplo, um debate lá do STF, a gente praticamente não entende nada do que eles estão falando. Por que a gente não entende? Porque a linguagem também, ela é separada por grupos sociais. Lá no STF eles falam um tipo de linguagem totalmente diferente do tipo de linguagem que a gente fala no nosso cotidiano. Assim como um professor, um advogado, quando ele está no exercício da sua profissão, ele fala um tipo de linguagem. Mas quando ele está num momento de lazer, nós fala igual todo mundo mesmo. Eu não fico policiando ninguém na hora que eu estou no meio da minha família, quando eu estou com meus amigos, eu não fico policiando nada. Não quer dizer que eu não conheça, mas existem níveis de fala diferentes, beleza? Então, a gente vai conhecer tudo isso detalhadinho. Primeiro a gente falou um pouco do que é a prova, a gente conheceu, a gente tirou essa cara de monstro dela. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade nisso. Porque às vezes a gente vai fazer a prova de linguagens e acha que é só interpretação. É só ler um texto lá e a resposta vai estar no texto. E não é. A resposta dos textos de linguagem não estão no texto. Todas as respostas do texto de linguagem, elas estão na compreensão do que é a função comunicativa, do que é ter um receptor, do que é ter um emissor e conhecer esse processo de comunicação. É diferente, existem vários tipos de interpretação. De fato, existem provas, por exemplo, quando a gente fala de concurso, muitos dos concursos estão assim. A interpretação, você lê um texto e as questões estão relacionadas àquele texto. Você compreender o texto. Mas quando eu falo de prova de linguagem, não é compreensão textual, não é interpretação de texto, é interpretação comunicativa, é interpretação da linguagem ali. Belezinha? Compreenderam? Agora a gente vai começar a trabalhar um pouco disso aí, destrinchar e ver que é tudo mais fácil do que a gente imagina. Garanto que no final desse curso que a gente vai fazer ele todinho lindamente, a gente vai colocar muito post-it em casa, muito post-it no caderno, porque eu, professora Melissa, recomendo, escrevam no post-it. Por que escrever no post-it? Porque quando eu escrevo no post-it, eu vou escrever só os tópicos fundamentais. E eu vou colocar aqui os tópicos fundamentais que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, não deixe de assistir. Fica aqui junto comigo. Descansa um pouquinho entre os vídeos, mas volta. Volta porque aqui tem conteúdo demais para a gente tirar uma excelente nota na prova de linguagens. Fechado? Então, vem comigo. Até a próxima e eu te espero, hein?